de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. No livro de Romanos, em nome do Senhor Jesus. Romanos, tá? Romanos capítulo 12. Você que está com dificuldade de abrir em Romanos capítulo 12, peça ajuda ao obreiro que está próximo de você, hein? Quando eu não servia a Deus, antes de me tornar cristão, dentre de muitas dificuldades, que eu dava para a igreja, eu achava que o líder, pastor, os pastores, os presbíteros, os bispos, eles não tinham problema algum, Eu acreditava dessa forma, quando eu estava aí onde você está. Mas depois que eu amadureci na presença de Deus, eu vi que as mesmas dificuldades que você que está sentado aí, as dificuldades também são para quem está aqui em cima do altar. A diferença é apenas a sabedoria e o modo de tratar o problema. Então, em cima disso, eu gostaria de falar sobre a vontade de Deus sobre a vontade do homem. Todos abriram em Romanos capítulo 12. Gostaria de aproveitar a oportunidade, dar uma boa noite para você que está nos ouvindo através da Rádio Resplandecente Brasil, você que está nos acompanhando através das redes sociais. Amém? Você que está em casa também pode nos acompanhar, com a sua Bíblia, e abra a sua palavra em Romanos capítulo 12, que diz assim. Podemos ler? Podemos? Então vamos lá, Capítulo 12 de Romanos diz assim: o apóstolo Paulo, na sua grande sabedoria, através do Espírito Santo. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus acima da vontade do homem. Todo ser humano tem as suas vontades, tem os seus desejos, O que seria vontade? Vontade nada mais, nada menos é a faculdade que tem o ser humano de querer algo, de escolher livremente praticar ou deixar de praticar algo. Então você é livre para poder praticar e deixar também de praticar algo. Mas o que nós temos que entender, nós seres humanos, que a vontade de Deus ela é soberana à nossa vontade. A vontade de Deus ela é soberana à vontade de qualquer ser humano. Porque Deus ele é cheio de sabedoria, ele é cheio de bondade, é cheio de felicidade. Deus é soberano. E às vezes, quase que todas as vezes, o ser humano ele não consegue discernir o certo do errado. Um pau na frente do seu nariz. O ser humano é ruim de natureza. Eu e você somos ruins de natureza. Nós nascemos de pecado, sabe?
Mas as nossas vidas, elas começam a ter mudança a partir do momento que eu começo a fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Vou dar um exemplo clássico aqui, em relação à vontade do homem e à vontade de Deus. Deus, quando estava construindo o planeta Terra, Ele fez um jardim no Éden e colocou ali Adão e Eva. Naquele jardim não faltava nada para Adão, não faltava nada para Eva. Sabe o que Deus simplesmente pediu para Adão? E pediu principalmente para Adão, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A vontade de Deus naquele momento era que Adão e Eva vivessem eternamente, de uma forma perfeita, tanto na natureza como para com o Senhor. A vontade de Deus era essa. Mas a vontade de Adão? Adão deixou a sua vontade falar mais alto do que a vontade de Deus. Adão preferiu fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. Quem está me entendendo? E por vezes nós somos assim também. Por vezes nós somos rebeldes. Nós não obedecemos à vontade do Senhor. E lembra que nós lemos em Romanos capítulo 12, que quando nós obedecemos ao Senhor, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas Adão, ele se deixou corromper. Ele preferiu fazer a sua vontade do que fazer a vontade do Senhor. E quando nós fazemos as nossas vontades, as consequências elas vêm. Ou mais cedo, ou mais tarde, nós vamos colher o que nós plantamos. E quando nós fazemos as nossas vontades, os frutos são podres, são imperfeitos, são inaturos, não presta. Quando nós fazemos as nossas vontades, porque o ser humano, a vontade do ser humano é simplesmente pecar. É pecar, é fazer coisas ruins. Uns em baixa escala e outros em alta escala. Mas o ser humano é assim. Quando eles não obedecem à vontade de Deus. Aí vocês me perguntam: presbítero, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? E eu vou lhes contar um segredo. Olha só, você quer saber qual é a vontade de Deus? Está aí com você, está em suas mãos. É só você ler, você vai saber qual é a vontade do Senhor para você. Simples assim, não tem segredo. A vontade de Deus está aqui. Mas a vontade do homem, como eu disse, é fazer maldades. Uns em baixa escala e outros em alta escala. Por quê? Eu posso dar exemplo do jovem rico, né? O jovem rico cumpria todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos que a lei estava falando para que o homem viesse a cumprir. O jovem rico cumpria. Ele não tinha nenhum outro Deus além do Senhor. Ele não tinha para si imagem de escultura. Ele não falava o nome do seu Deus em vão. Ele guardava o sábado, honrava o seu pai e sua mãe. Olha só. Ele não roubava, ele não adulterava, ele não furtava, ele não dava falso testemunho e muito menos cobiçava o que ele alheio. Era um homem perfeito, né? Perfeito. Mas quando Jesus Cristo falou: olha, só lhe falta uma coisa, vende tudo os que tens e seja meu discípulo. Sabe o que aquele rapaz disse? Ou indiretamente ele quis dizer? Não dá, não posso vender. Eu sou avarento demais para poder vender tudo o que eu tenho e seguir ao Senhor. Ele foi pego na sua avareza. Sabia que tem muitas pessoas
que mesmo não servindo a Deus, não sendo cristãos, elas não adulteram, elas não roubam, elas não furtam, elas não são pedófilos, nada disso. E mesmo assim, elas não são cristãs. É por isso que eu disse que o ser humano, ele, sem servir a Deus, ele faz a sua vontade, em alguns em alta escala e outros em baixa escala. Já tem outros que não servem a Deus, mas mesmo assim, eles adulteram, eles roubam, eles furtam, eles matam, eles praticam qualquer tipo de maldade. Porque o ser humano é feito de caráter também. Uma criancinha, quando ela tem uma boa educação, eu não falo 100%, mas quase que todas as crianças, quando têm uma boa educação, elas não vão matar, não vão roubar, não vão adulterar, porque é caráter que ela teve dentro da sua casa, é educação que os pais deu a ela. Mas quando nós servimos a Deus, nós sabemos a vontade do Senhor, aí nós começamos a observar que Deus, ele é muito mais além do que não roubar, não matar, não adulterar, não furtar. Porque aquele jovem rico foi pego na sua própria avareza, o amor ao dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Saber se nós estamos realmente fazendo ou não a vontade do Senhor. Existem homens na Bíblia e mulheres que obedeceram à vontade de Deus acima de qualquer coisa, principalmente acima das suas vontades. Nós temos muitos exemplos. Oséias, o profeta Oséias, no seu tempo, Deus chegou para ele e falou: olha só, eu quero que você se case com uma mulher prostituta. Alguns vão dizer que ali era uma forma simbólica de Deus falar com o povo, mas não é essa a questão agora. A questão que quando Deus falou aquilo para Oséias, ele com certeza não queria fazer aquilo. Quem gostaria de casar com uma mulher que iria lhe trair com outros homens? Mas mesmo assim, Oséias obedeceu a voz do Senhor, porque Deus tinha um propósito ali. Deus, ele queria mostrar através da vida de Oséias que o povo de Israel estava fazendo a mesma coisa com Deus, estava se prostituindo com outros deuses. Moisés deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Deus chegou para Moisés e falou assim: olha, Moisés, eu te escolhi para você salvar o povo de Israel. Quem que gostaria de enfrentar uma luta dessa? Uma luta que nem era de Moisés, mas ele foi escolhido por Deus. E humanamente falando, homem nenhum queria fazer aquilo, mas mesmo assim ele fez, obedeceu à vontade de Deus, deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Quem está me entendendo até aqui? E agora eu vou mais fundo em relação a fazer a vontade do Senhor. Eu vou dar 2 versículos bíblicos para vocês, e vocês vão analisar dentro de si se realmente vocês estão fazendo a vontade de Deus. Dentro de muitos versículos, eu vou citar 2 versículos aqui. Não precisa vocês abrir, eu vou ler rapidamente, vocês vão digerindo isso dentro de você. Você vai pensar dentro de você: será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Olha só, primeiro versículo está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Se você quiser anotar na sua mente ou na sua agendinha para você ler em casa, diz assim: deem graças a todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus, dando graça em todas as circunstâncias ou não? Eu vejo que muitas pessoas são mais murmuradores do que realmente agradecidas pelo que Deus está dando a elas.
Como diz Leandro Carnel, né? Um cara inteligentíssimo. De tudo que é ruim dá para você tirar alguma coisa de boa, né? Mas não que ele seja ruim, ele tem uns pensamentos até legais. Ele diz que a arma do preguiçoso é a murmuração. Quem tem preguiça murmura, né? Então ele fala isso e eu achei uma frase interessante. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui? Dando graça em todas as circunstâncias? Analise você mesmo. Será que nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá? Ou estamos murmurando demais? Mesmo não merecendo ou não tendo falta daquilo que nós precisamos. O segundo versículo está no mesmo livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Quase que é uma afronta, né? Dizer e falar sobre santificação. Mas é necessário, uma realidade. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos leva à santificação. Porque sem santificação é impossível você ver ao Senhor. Então não santifica não para ver. Se as pessoas elas vão ver a Deus, não vão. A palavra de Deus fala que sem santificação é impossível ver a Deus, e é. E a vontade de Deus é que vocês, todos nós, venhamos ser santos. Então o versículo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual, né? Falar sobre imoralidade sexual para os jovens também é quase uma afronta, não pode. Quase que você é apedrejado. Falar sobre casamento legalizado tanto aos olhos dos homens de Deus, quase que é uma afronta também. É questão das pessoas saírem da igreja e você falar para as pessoas casarem. E viverem legais diante das leis dos homens e diante das leis do Senhor. Mas essa é a vontade de Deus. É que nós venhamos viver em santidade, santificação. E será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? E agora eu vou muito mais além. Vamos falar de Jesus Cristo? Jesus Cristo, um homem que era 100% Deus, mas era 100% homem também. Deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu até marquei um versículo, gostaria que você me acompanhasse, abra comigo aí, lá em Mateus capítulo 22, 41. Mateus 22, 41. Primeiro livro da Bíblia, 22, 4, 1. Não é esse o versículo, deixa eu ler aqui. Não é esse o versículo que eu gostaria de ler para vocês. Mas eu marquei aqui e eu vou ler para vocês. Tá? Olha só, Jesus Cristo, quando ele estava no monte com os seus discípulos, ele subiu ao monte para orar. Quase que antecedendo a sua morte, porque Jesus estava prevendo que iria morrer, e isso já era profético desde aos antepassados. E ele subiu ao monte para orar com os seus discípulos, e afastou dos seus discípulos, e ele disse o seguinte: e se apartando deles, quer dizer, Jesus se apartou dos discípulos, né? Ele foi orar sozinho. Apartando-se deles a um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Jesus, ele subiu ao monte e orava. Jesus orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Jesus Cristo,
ele padecia, ele sofria, ele sentia dor, ele sentia angústia. Nesse momento, ele estava angustiado, ele estava com medo por vir. E ele não precisava ter descido do céu e morrido e entregado a sua vida por você. Se nesse momento ele tivesse desistido, se tivesse dito para Deus: Senhor, eu não vou morrer por este povo, não. Eu não vou morrer. Eu não quero morrer por eles, eu desisto. Ele não precisava ter morrido por você. Ele não precisava ter sido humilhado por cada um de nós. Ele fez porque ele queria fazer a vontade de Deus, como está escrito aqui. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E às vezes no nosso egocentrismo, não queremos fazer a vontade de Deus, mesmo que o próprio Deus nos deu exemplo. Nós nos achamos muito autossuficientes, mas pessoas autossuficientes não andam com Deus muito tempo. Logo elas se perdem no caminho, porque a vontade do homem, ela é falha, e a vontade de Deus, ela é perfeita. Então nós temos exemplos de homens, mulheres, do próprio Jesus Cristo, que deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Então nesta noite, você se diminua para que Deus cresça realmente. Peça para que o Espírito Santo venha te ensinar a fazer a vontade de Deus. Peça para que o Espírito Santo ele venha te ensinar a andar com o Senhor. Peça para que o Espírito Santo venha te direcionar. Porque nós lemos no início da pregação que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. E guarda no seu coração que a vontade de Deus ela é soberana à nossa vontade. E a partir do momento que você faz a vontade de Deus, não tem como nada dar errado. Tudo vai dar certo. Talvez não no seu tempo ou no meu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Quem vai fazer a vontade do Senhor agora? Então, se você quer experimentar o que Deus tem para você, comece a fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Gostaria que você que está aqui ficasse de pé para nós fazer uma oração. Amém? Obrigado você que nos acompanhou, através da rádio, através do Instagram, do Facebook. Que Deus venha fazer a vontade dele na sua vida. Amém? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito és Tu, Deus de honra, Deus de glória, de misericórdia, Deus de compaixão. Eu apresento, meu Deus, a Tua igreja na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada um. Que a Sua vontade ela venha ser soberana na vida, Senhor, meu Deus, de cada um que está me ouvindo, me vendo nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, trabalhar, Senhor, meu Deus, na vida dessa pessoa. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E obrigado, meu Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor, em nome do Senhor Jesus.